Olá, seja bem-vindo ao canal Cripto do Zero ao Lucro. Se você investe em Bitcoin ou acompanha o mercado de criptomoedas, provavelmente as últimas semanas não foram fáceis. O Bitcoin entrou numa forte correção. Muitos investidores estão vendo suas carteiras no vermelho. E a pergunta que fica é: o que está acontecendo com o Bitcoin? Será que essa queda vai continuar? Será que chegou a hora de comprar? Se você também está com essas dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar os principais motivos por trás dessa queda e o mais importante, o que os indicadores estão sinalizando para os próximos meses. Mas antes de começar, já deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas interessadas em Bitcoin. E vamos ao primeiro motivo. A primeira causa é o cenário macroeconômico global. Nos últimos meses, as tensões geopolíticas aumentaram, principalmente no Oriente Médio. O preço do barril de petróleo voltou a subir, aumentando preocupações com a inflação. Ao mesmo tempo, diversos indicadores da economia americana mostraram sinais de desaceleração. Pedidos de auxílio-desemprego aumentaram, dados de atividade econômica vieram abaixo do esperado e alguns indicadores inflacionários continuam persistentes. O mercado começou a acreditar que o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, pode manter os juros elevados por mais tempo. E juros mais altos normalmente reduzem o interesse por ativos considerados de risco, como ações de tecnologia e criptomoedas. Por isso, nessa última semana não vimos apenas a queda do Bitcoin, mas também de diversos ativos globais. A segunda causa foi a venda de Bitcoin pela Strategy, uma empresa conhecida como uma das maiores detentoras de Bitcoin do mundo. Observe que a Strategy, ela possui mais de 843 mil Bitcoins e ela tem uma reserva em caixa de mais de 900 milhões de dólares, o que é suficiente para pagar mais de 6 meses de dividendos. Ou seja, eles não precisam vender Bitcoin. O fato é que essa foi a primeira venda da MicroStrategy, foi de apenas 32 bitcoins, ou seja, menos de 0,003% de todo o Bitcoin que ela detém. Além disso, o preço médio por Bitcoin está em 75 mil dólares, ou seja, o preço do Bitcoin precisa subir para que a MicroStrategy comece a ter lucro. Mas essa pequena venda de apenas 32 bitcoins gerou um pânico geral no mercado. A terceira causa foi a saída de capital institucional. Após meses recebendo bilhões de dólares, os ETFs começaram a registrar saídas de capital. Nos últimos 90 dias, nós podemos observar um movimento de mais de 2 bilhões de dólares saindo dos ETFs. Quando o dinheiro sai do mercado, a liquidez diminui. E quando a liquidez diminui, qualquer pressão vendedora tem um impacto ainda maior sobre os preços. Além disso, investidores que compraram a última alta aproveitaram a correção para realizar parte dos lucros. Uma das possíveis causas da saída do fluxo de capital institucional dos ETFs é fazer caixa para participar do IPO da SpaceX, previsto para ser lançado entre os dias 11 e 12 desse mês e avaliado em mais de 2 trilhões de dólares. A quarta causa é o efeito cascata gerado pelas liquidações forçadas. Quando o Bitcoin perdeu regiões importantes de suporte, milhares de investidores que estavam operando alavancados foram forçados a encerrar suas posições. Na prática, isso significa que as corretoras vendem automaticamente os Bitcoins para cobrir as perdas dos traders. Isso criou um efeito dominó. O preço caiu, as posições foram liquidadas. As liquidações geraram mais vendas e as novas vendas fizeram o preço cair ainda mais. É exatamente por isso que movimentos de queda costumam ser mais rápidos do que movimentos de alta. E agora vem a pergunta mais importante: o Bitcoin vai cair mais ou já estamos próximos de uma oportunidade histórica? Para tentar responder essa pergunta, vamos analisar alguns indicadores importantes. No gráfico semanal, observe que o RSI ele bate numa zona de sobrevenda. Historicamente, só ocorreu nos melhores pontos de compra. Observe que em 2022, essa zona cravou aqui o fundo de mercado. O mesmo ocorre se alterarmos o gráfico para o gráfico diário. Observe que essas zonas foram as melhores zonas para realizar aportes. Estamos nesse momento nessa zona de preço. Observe que outros momentos onde o RSI ficou em região de sobrevenda
nós tivemos fundo de mercado aqui, aqui, e depois disso o Bitcoin entregou altas significativas. Vou alterar aqui para o gráfico semanal. Observe que o indicador custo de produção é essa linha roxa, onde toda vez que o preço do Bitcoin toca na parte inferior, é o fundo de mercado. Logo em seguida, o Bitcoin entrega alta. Isso ocorreu aqui em 2020, ocorreu aqui em 2022 e está ocorrendo nesse exato momento. Um outro indicador que podemos utilizar para nos ajudar na tomada de decisões é a regressão logarítmica. Observe que toda vez que o preço do Bitcoin toca na banda logarítmica inferior, são as zonas de mercado onde o preço não caiu mais e voltou a entregar altas. Nesse momento estamos nessa zona inferior. Isso ocorreu em 2022 e 2020. O indicador índice de reversão média do Bitcoin, onde nós estamos exatamente na zona verde, onde historicamente foi o fundo de preço aqui do Bitcoin. Nós temos também o indicador do percentual de carteiras de hold de longo prazo que estão no prejuízo. E nesse momento estamos chegando na zona inferior, onde historicamente foi o fundo de preço aqui de mercado. Vale destacar que esses indicadores não preveem o futuro, mas ajudam a entender se o mercado está próximo de regiões historicamente baratas ou caras. E aqui que vale destacar algo muito importante. Nada disso é recomendação de investimento. Cada pessoa possui um perfil de risco diferente e deve tomar suas próprias decisões. A minha estratégia é continuar realizando compras semanais e aumentar meus aportes caso o Bitcoin não segure essa região dos 60 mil e caia mais. Porque no curto prazo ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. O preço pode subir, pode cair por semanas ou até por meses. Mas quem investe pensando no longo prazo, certamente esse é o momento de realizar compras. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você acredita que o Bitcoin vai continuar caindo ou estamos próximos de uma grande recuperação? Deixa aqui sua opinião. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo no mercado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.